Meu sétimo ano, tudo bem com vocês? Enfim, chegamos ao final do PET 4, essa é a semana 4 do último PET. E eu estou aqui para passar para vocês algumas orientações para que vocês possam ampliar o conhecimento, responder direitinho, mandar a foto da sua atividade e ficar em dia com a escola, tá bom? Vamos lá? E esse PET hoje, essa semana, está muito fácil, muito fácil mesmo. Nós vamos falar sobre a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. O título parece complicado, mas é muito simples. Na verdade, é como se organizou a economia, a política e o trabalho aqui no Brasil, né, que a gente chama de mundo colonial americano. No caso, a América Portuguesa. Vamos lá, gente? Então vocês têm aqui, como sempre, o PET está trazendo essa novidade, que é o texto de apoio. No caso, o primeiro, a sociedade do engenho, uma realidade lucrativa para uns, violenta para outros. O texto é simples, tá? Você vai poder ler o texto aí com calma, que as respostas estão nele. Apesar de que algumas agora, ultimamente também está vindo respostas pessoais, bem o estilo Lucas na sala de aula. Aquelas que eu falo para vocês escrever o que vocês bem pensam e ajuda um pouco a pensar. É assim que eu gosto. Bom, a primeira questão. Durante o período do predomínio da produção de açúcar no Brasil colônia, o Nordeste brasileiro representava o eixo econômico de nossa sociedade. O que é eixo econômico? É o que rendia dinheiro, economia, valores, é o que economia riqueza para os portugueses. Era a coleta. A coleta do pau-brasil já tinha passado. Foi um ciclo muito rápido. O que rendia dinheiro agora era a produção do açúcar. Pautada na desigualdade social, ela é representada na concentração de riquezas nas mãos dos senhores de engenho, enquanto uma massa enorme de trabalhadores livres ou escravizados não vivenciava as riquezas que a produção de açúcar gerava. Bom, pautada quer dizer, dentro desse contexto, a riqueza gerada pelo açúcar ia para umas pessoas só, o resto ficava o trabalho. Claro que há algumas diferenças com o mundo de hoje, mas não são tão distantes assim também não. No mundo de hoje também os trabalhadores geram muita riqueza e o lucro, os benefícios, não vai para todo mundo, né? Bom, terminando a resposta aí, a pergunta, aliás, em sua opinião, é você quem diz, o cenário político-social do Nordeste brasileiro atual, obviamente, é muito diferente do que ocorria no período colonial, que abrange a concentração de renda? Bom, vamos compreender que em poucos passos como era a sociedade colonial nordestina. Pessoal, era muito simples, havia apenas, podemos citar, duas classes significativamente. Eram os senhores de engenho e os escravos. Se você não era da família do senhor, dos meios de produção ali, você era escravo. Professor, tinha trabalhadores livres, falou no texto. Tinha, pessoal. Mas esses trabalhadores livres, eles não eram necessariamente uma classe social. Eles viviam quase como os senhores, moravam com os senhores, tinham um bom salário. Não vou dizer salário, mas tinham uma boa riqueza, um bom retorno financeiro daquilo, do trabalho que eles desenvolviam. E eles eram absolutamente livres. Um trabalhador especializado que trabalhasse no engenho, ele podia, em determinado momento, falar, eu quero ir embora, e vai tranquilamente. Então ele não é necessariamente uma classe, ele poderia ser transitório, poderia estar transitando por ali e depois sair dali. O escravo não. Ele era comprado e ele era propriedade daquele senhor. Então ele não era livre. Ele era uma classe. Era numerosíssimo, eram muitos escravos trabalhando, certo? Bom, quando a gente fala para tentar comparar um pouco com a sociedade de hoje, embora em termos de tempo tenhamos uma certa distância, né, estamos falando aqui do final do século XV, início do século XVI, nós podemos pensar o seguinte, como o texto provocou ali, o açúcar, ele gerava riqueza. Né? Ele gerava riqueza, ele era exportado, ele era vendido, né? O dono das fazendas, o dono do engenho, ele tinha um lucro altíssimo. Os escravos tinham o quê? Uma senzala para morar, que era uma habitação absurdamente precária, só mesmo um canto para você praticamente não tomar uma chuva, um sol forte, e uma comida que era a conta de você aguentar trabalhar. Uma roupa, um pano qualquer, um tecido bem ruim, só para você não ficar sem nada. Então, assim, a troca era nada. Você era propriedade. Então, hoje, se a gente pensa hoje, por exemplo, na questão da formação da riqueza, a riqueza no Brasil é muito grande, tem muita coisa sendo feita, sendo vendida, comercializada, exportada. O Brasil é um país muito rico. Mas quem fica com essa riqueza?
Ali falou assim, alguns ficavam com a riqueza, enquanto que os outros ficavam apenas com o trabalho, né? Não levava nada, não vivenciava essa riqueza. Mudou muito de lá para cá. Se a gente considerar um pouco isso, a gente tem algumas percepções na sociedade brasileira, por exemplo, né? Os escravos, a maioria deles, ou praticamente todos, eram africanos, eram negros. Além do trabalho forçado, eles sofriam inúmeros preconceitos. Acabaram? A gente percebe o quê? Que os mais pobres hoje, entre os mais pobres, a maioria ainda são negros. Se você pega números, que a gente chama de estatística, números, você pesquisa no Google lá, assassinatos no Brasil por cor, você vai ver que entre os assassinatos, a maioria são de pessoas negras que morrem. Então, de uma certa forma, essa sociedade colonial, ela se perpetua, ela deixa pelo menos laços até os dias de hoje. Ela não é a mesma, é evidente que não é. Óbvio que não é a mesma coisa, mas ela deixou laços, ela deixou ideias, ela deixou mentalidades. Isso é muito complicado. Bom, já falei demais, dando opinião, mas é a sua opinião que importa, tá bom? Número 2, nós vamos descrever a produção do açúcar. No seu texto não está muito claro, eu deixei um texto aí na descrição e deixei também no grupo do WhatsApp que mostra direitinho como que era produzido o açúcar, desde o corte da cana até mesmo ficar aquele formato para ficar pronto e vender. Então, em linhas gerais, você tem lá, né, o corte, o transporte, a caldeira que ficava lá purgando, não sei se você já ouviu essa palavra, eu não saberia te explicar, fica lá mexendo, até chegar no ponto, como quando você está fazendo uma geleia, fazendo alguma coisa, um doce, você vai mexendo, aquela coisa líquida, né, o caldo da cana líquido, vai mexendo aquilo ali até ele ficar mais apurado, purgando. Aí depois que ele toma uma consistência, você colocava ele num cone, que lembrava muito aquele morro lá do Rio de Janeiro que chamam-se de pão de açúcar, justamente por esse formato, que era mais ou menos um cone. Era uma forma que eles colocavam ali nos textos que eu mandei para vocês, tem lá os desenhos, tá bom? Dá uma olhada lá. Então as etapas você vai ver no texto, não tem como ficar te explicando também, senão conta a resposta, aí não tem graça, aí você também não aprende, você só me ouve, aí copia, e não dá. Muito bem, meninos, a questão 3 também é pessoal. Elabore um pequeno parágrafo narrando como você imaginaria a vida de uma pessoa escravizada no Brasil. Isso não é difícil de fazer, não. A gente já trabalhou, vocês já foram meus alunos no ano passado, nós já trabalhamos várias questões nesse sentido, de se imaginar no lugar do outro. Né? Desde sua captura até a vida de trabalho forçado. Busque imaginar os âmbitos da vida social de um escravizado, envolvendo os sentimentos, saudades da terra, sonhos ou sofrimentos. Aqui eu gostaria de pedir para vocês assistirem os vídeos, porque para você se colocar no lugar do outro, colocar-se no lugar de um escravo, você tem que saber mais ou menos como era, pelo menos uma ideia mais clara de como que funcionava a vida do escravo, como que era o transporte, a viagem, como era o trabalho, como ele era vendido, como é que ele se relacionava com os seus colegas, com os malfeitores, os feitores e tal. Bom, então vejam os vídeos e tente. Vamos fazer o seguinte, você vai tentar para mim colocar-se no lugar. Você vai imaginar que você viveu naquele momento, naquela época, você vai se imaginar ali, você pode dar um nome para si mesmo, você pode criar outras pessoas ao seu redor, pai, mãe, irmão, amigo, namorado, namorada, e você vai criar uma pequena história. Pequena, pessoal. O Pet pediu um parágrafo. Então você cria uma pequena história de um dia, de como que foi, me conta que eu estou curioso para saber como vai ser a sua história. E se você for bom de desenho, o que eu não sou, você pode fazer um desenho também, mostrando como que era a vida do escravo, tá? Você pode, inclusive, optar, se você quiser, faz um desenho bacana, pode fazer história em quadrinhos, tem muita forma de você contar. Se você quiser também pode gravar um videozinho, fazer como se fosse um teatrinho e mandar, não tem problema não, tá bom? Grande abraço, pessoal. Terminamos esse PET, vamos ficar agora aguardando novas orientações para saber se teremos um novo PET ou não. No mais, um grande abraço e até a próxima!